A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. 4 de setembro de 2023, mais um Desperta Crente. Receba essa palavra no poder do nome de Jesus, nome que está acima de todos os nomes, nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, amém? Gratidão pela sua vida, você que tem se inscrito no canal, que tem me apoiado, tem abençoado a minha vida com as suas orações. Eu quero louvar a Deus por você também, e em troca, em volta daquilo que você tem feito, eu oro pela sua vida e sou grata a Deus, né? Quanto mais você ora por mim, mais eu oro por você e mais chegaremos juntos ao céu, amém? Deus te abençoe. Capítulo 2 da primeira epístola a Timóteo. Paulo escreve essa epístola poderosa, trazendo ética, trazendo encorajamento, trazendo despertamento, ensinamento, ensinando como as mulheres devem proceder, como os homens, como os líderes, como lidar com os falsos mestres. E nesse capítulo 2, Paulo vai ensinar a Timóteo a interceder por todos os líderes, interceder pelas funções, pela liderança, pelos governantes, porque Paulo incita neste momento aqui Timóteo a orar e incentivar a igreja a orar também pelas lideranças. Por quê? Porque nesse tempo Nero perseguia a igreja terrivelmente. Esse homem tinha se colocado contra, Nero não, César, esse homem tinha se colocado contra a igreja, ele estava perseguindo a igreja ferroneamente. Então a igreja estava passando por um processo também de perseguição dos gregos, onde Nero, o governador daquele tempo, estava perseguindo. Então pensa aí, irmãos, orar pelo perseguidor. Jesus nos ensina a orar. Jesus no capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer que não há galardão para aqueles que não oram, para aqueles que perseguem, né? Então aonde você terá galardão? Quando você ora pelo perseguidor, pelo caluniador, pelo perseguidor, pelo aquele que quer te parar. Então Jesus ensina isso, orar pelo perseguidor, orar por aqueles que estão nos afligindo, aqueles que estão nos oprimindo. Então quando nós, a igreja de Jesus, ora, a terra tem paz. Então nós precisamos orar por liderança, por governo. E outra coisa, Paulo também ensina que não é com exceção de pessoas. Ore por todos, ore por quem é crente, ore por quem ainda não serve a Jesus, ore para aqueles que ainda estão perdidos lá no mundo. Ore, sem escolhas de pessoa. Ore para que o Senhor venha libertar aquele que está no tráfico, na droga, na prostituição. Ore e faça intercessões. Então Paulo convoca a igreja a fazer súplicas e orações no capítulo 1, do versículo 1 e 2 em diante. Aí ele vai continuar falando para que os irmãos orem, para que os irmãos cheguem a entender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 6, ele vai falar do testemunho, né? Um testemunho dele próprio, que Jesus veio, comprou toda a igreja, todo homem que crê no Senhor Jesus Cristo, com teu sangue poderoso, né? A servir de testemunho ao seu próprio tempo. No próprio tempo está servindo de testemunho. Então, afirmo-vos a verdade. Ele vai confirmar também no versículo 7 a autoridade, a certeza do ministério que foi confiado a ele. Isso é a certeza, é você pregar com convicção, é você pregar com a certeza, é você pregar com a sabedoria daquilo que você foi chamado. Você não está aí falando coisas que você acha do seu lado, você está na Bíblia, você está fazendo aquilo que Deus te convocou a fazer. E é isso que Paulo está dizendo: eu sou pregador dos gentios, eu fui chamado para pregar essa verdade. Aí ele vai recomendar os homens, como ele vai recomendar as mulheres também no versículo 9, que é onde a gente vai entrar nesse assunto hoje. Ele vai recomendar os homens no versículo 8, para que os homens levantem a sua mão santa, sem ira, sem ódio, sem raiva. Por quê? Porque alguns judeus não aceitavam a liderança de César, não queria César como líder deles, era rebeldes, né? Se rebelavam. Então algumas dessas pessoas se tornaram cristãos, mas ainda tinham um coração cheio de ira, cheio de ódio, não conseguiam orar por essas pessoas perseguidoras, caluniadores. Irmãos, isso é algo muito sério. A conversão vem quando você tem um coração puro, quando você tem um coração que consegue perdoar, um coração que ama, não que a boca fala o que quer, né? Mas a gente sabe que o que está cheio é o coração. O seu coração vai sair da tua boca aquilo que está cheio nele. A Bíblia fala, o coração da boca sai, o coração está cheio. Então esses homens até levantavam a mão. Muito fácil levantar a mão num culto, adorar a Deus, mas com o coração cheio de ira, com o coração cheio de raiva, com o coração cheio de rancor, cheio de mágoa. Não perdoa, não ora por aquele que te feriu, não ora por aquele que te machucou. Você quer quebrar as pernas do diabo? Ore por quem te machucou, ore por quem te feriu e ore de boca alta mesmo. Ore para Deus abençoar no seu privado, tá? Não vai fazer oração de fofoqueiro na igreja, não. Senhor, abençoa quem me perseguiu. Não, ore no seu quarto, no seu privado, no secreto com Deus. Apresenta a vida dessa pessoa. Fala: Senhor, não deixa eu ter mágoa, não deixa eu ter raiva, não deixa eu ter ira, não deixa eu ser falso, levantar minhas mãos para te adorar com falsidade, com fingimento. Não deixa eu subir no teu altar
com facilidade no meu coração, porque Deus envergonha, tá? As pessoas dizem que Deus não envergonha. Nós estamos vivendo num tempo onde virou só amor, um amor livre, né? Onde nada mais acontece. A pessoa vive de qualquer maneira e nada mais acontece. Não se engane. Aquele que põe a mão no prato comigo, esse me trairá. Jesus fala no capítulo 3 no Evangelho de João. No capítulo 3 ele vai falar, ele vai mostrar quem ia trair ele, que era Judas. Então a gente precisa entender que Deus envergonha sim. Ananias e Safira foi morto na porta da igreja. Estava roubando, 2 ladrões roubando o dízimo da igreja. O Senhor matou na porta. O Espírito de Deus matou dentro da igreja. Para quê? Para que todos vissem e servissem de exemplo. Então cuidado, Deus tem exemplo para dar para aqueles que estão brincando com a palavra. Deus tem exemplo para dar para aqueles que estão brincando com a verdade. Não brinque com Deus, não se zomba. Tudo quando plantar vai colher. Então ele vai trazer essas recomendações para esses homens, para que eles não tenham ódio, não tenham ira no coração, mas tenham uma vida santa. Ore, o dever de nós, todos nós temos dever no reino. Todos nós, dentro do reino de Deus, nós temos um dever. Nós temos um dever a cumprir. Então nós precisamos entender aonde você se encaixa, faça a sua função, sirva conforme Deus te chamou. Então no versículo 9, que é onde eu quero estar situada, Paulo vai falar de algumas mulheres. Esse contexto aqui, algumas pessoas pegam esse contexto aqui do capítulo 1 de Timóteo, do capítulo 2, versículo 9, que vai até o versículo 15 falando sobre as mulheres. E algumas denominações, algumas igrejas dizem que mulher não pode pastorear, que mulher não pode liderar, que mulher só tem que sentar para ouvir. Mas Paulo não está falando isso. O que Paulo está dizendo é que na direção do céu, que ela é a palavra, é a verdadeira verdade de Deus, é a palavra. Paulo está dizendo para umas mulheres ricas, que algumas eram viúvas, outras tinham largado seus maridos e estavam usurpando dentro da igreja funções e cargo que não era para elas. Mulheres que se deitavam com homens durante o dia, que viviam na prostituição, que usavam o seu dinheiro porque tinha condições financeiras para andar mostrando a sua luxúria, para se exibir nas igrejas. Então colocava ouro, aparatos no seu corpo para humilhar as irmãs que não tinham condições de se vestir como elas. Nós vivemos nesse tempo de desfile de moda. Nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas usam aquela posse que tem, né, um pouco a mais que o outro, para diminuir quem tem a mais. Então essas mulheres ricas aqui, elas estavam fazendo isso. E além de tudo, elas viviam a teologia desses falsos mestres. Ela distorcia a verdade do evangelho de Deus. Mulheres corruptas, mulheres que não estavam com a vida com o altar, mulheres que usurpavam, tomavam cargo de outras pessoas, mulheres que usavam o dinheiro para comprar liderança, para comprar posição, porque infelizmente nós sabemos que tem pessoas que vai pelo que a pessoa tem no bolso. Infelizmente não vai pelo caráter santo, não vai pela chamada ministerial que Deus confiou, mas vai pelo dinheiro, pela luxúria. E essas mulheres eram mulheres luxuosas, mulheres que mostravam vaidade, mulheres cheias de lascívia, que se deitavam com homens durante o dia e depois queriam assumir tribuna à noite. E Paulo está dizendo no versículo 9, semelhantemente recomendo que as mulheres se vistam com decência. O que é vestir com decência? Eu conheço mulheres que vestem calça, estão mais decentes do que mulheres que vestem saia. Porque tem algumas mulheres que vestem saia que parece estar embalada a vácuo, de tão depravado que estão as suas vestimentas. E assim também como mulheres que se vestem profanamente. O que Paulo está dizendo, ele não está trazendo aqui como a mulher tem que se vestir. Não, ele está dizendo assim, é com decência e ordem, minha irmã. Seu corpo é o templo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo se anda coberto. O templo do Espírito Santo se anda com descrição, se anda com pudor, com decência e com ordem. Como que nós vamos dar crédito para uma mulher que se diz ser cristã, que não tampa o seu corpo, que anda pelada por aí fora dizendo que é crente? Não, ninguém vai dar um crédito para uma pessoa que não tem uma aparência. O Espírito Santo habita no lugar santo, não habita em qualquer templo. Então Paulo está dizendo, se vista com ordem e com decência. Aí ele continua o versículo, com modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro, nem com pérolas, nem com roupas muito caras. Paulo está dizendo, não precisa exagerar, tudo que você exagera é luxúria. Se vista, a mulher tem que se cuidar, a mulher que tem seu esposo, sua família, uma mulher que pretende casar, tem uma família santa, ela tem que se cuidar, fazer a sua unha, cuidar do seu rosto, cuidar do seu cabelo. Claro que tem que se cuidar. Isso é higiene, isso é limpeza, isso faz parte do templo do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, não precisa exagerar, não precisa colocar lascívia na frente. Nós precisamos entender isso. Muitas pessoas pegam a palavra de Deus e distorcem, né? Cada um quer fazer da forma que acha, querem colocar dogmas religiosos sobre as pessoas, doutrinas religiosas sobre as pessoas. Claro, cada um, Deus vai exigir uma coisa. Deus exige de mim algo, exige de você algo, e talvez o seu exigir de mim não vai exigir de você, mas a gente precisa entender que a palavra de Deus ela é clara. Aí o versículo 4, Paulo vai continuar dizendo, mas que se vistam de boas obras. É muito melhor você estar vestida de boas obras do que com uma roupa muito bonita. Às vezes está muito bonita, cheia de aparato, mas não tem obra nenhuma, não tem vida santa, não tem vida com Deus, não tem
obras na casa do Senhor, não tem compromisso com Deus, mas quer andar bonita, dia de festividade, dia de culto, é a primeira a chegar toda maquiada, toda parlamentada. Mas quando acaba o tempo de festa, ninguém vem na igreja, ninguém vem no EBD, ninguém vem no culto de ensino, ninguém vem no compromisso na igreja, ninguém vem na oração. É isso que Paulo está dizendo. Vista-se de boas obras, vista-se da vida santa, vista-se da vida com Deus, vista de uma vida de santidade para com o Senhor. Como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. Se eu sou uma mulher santa, se eu digo que eu sirvo a Deus, eu preciso andar como a palavra de Deus me ensina. Como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. Se eu sirvo a Deus, tem que ser notório a presença do Espírito em mim. Tem que ser notória a verdade de Deus em mim. Essas mulheres aqui ricas, essas mulheres aqui profanavam o Evangelho, junto com esses falsos teólogos, com esses falsos líderes, com esses homens religiosos que aprenderam e distorceram a sua própria doutrina. Como ele fala aqui atrás, Alexandre e Irineu, que cada um fizeram as suas doutrinas, são homens que fizeram a sua própria doutrina, porque não querem viver o que a palavra de Deus requer de mim e de você. Uma vida de santidade, uma vida pautada de renúncia. É isso que nós estamos vivendo. Desde aquele tempo já vivia e hoje não está diferente. O povo não quer renunciar. Evangelho é renúncia. Aquele que não toma a sua cruz e segue-me não é digno dele. É tomar a cruz e seguir Jesus. Não é passar à frente de Jesus, não. É seguir, é ele na frente e eu atrás. Você está entendendo? É isso que nós não queremos. Nós não queremos andar atrás de ninguém. Nós não queremos liderança sobre a nossa cabeça. Nós não queremos renunciar. Nós não queremos viver a verdade. É isso que o Senhor está chamando a atenção para nós, mulheres. Que nós vivemos com ordem e com decência. E que aí ele vai falar no versículo 11. E a mulher deve aprender em silêncio com toda reverência. Porque essas mulheres aqui tinham que aprender em silêncio primeiro. Ninguém está apto para ensinar se antes não sentar para aprender. É isso que Paulo está dizendo. Coloca essas mulheres profanas sentadas. Coloca essas mulheres aí, Timóteo, profanas sentadas. E ensina elas em silêncio. Não dê direito nem delas falar. Porque elas precisam primeiro sentar para aprender, para depois ensinar. Ninguém ensina aquilo que não aprendeu. Ninguém tem que sentar primeiro para depois ensinar. Essas mulheres não sentavam para aprender. Essas mulheres não tinham reverência. O próprio versículo está dizendo, com toda a reverência, porque elas não tinham reverência. Aquelas que chegam na igreja, não tem temor, chama atenção, quer ser melhor do que os outros, quer saber mais que todo mundo, quer ensinar aquilo que nem aprendeu. E Paulo está dizendo, para ensinar tem que sentar. Primeiro você senta, para depois você ensinar. Não se ensina aquilo que você não aprende. E Paulo está dizendo, e elas fiquem em silêncio. Ele não está tirando a autoridade da mulher de ensinar, ou da mulher ser uma líder não, porque até então Áquila e Priscila eram os líderes da igreja também. Entendeu? E ele deu toda a autoridade para essas pessoas ensinarem. Você vai ver que Dorca, ele vai falar de Dorca, uma serva do Senhor também, uma discípula do Senhor, chama ela como uma discípula do Senhor. Então nós vemos que o Senhor dá sim autoridade para as mulheres, mas porém mulher santa, mulher preparada, mulher que tem temor no coração, mulher que respeita seu marido, mulher que é submissa ao seu marido, mulher que é submissa ao seu pastor, é submissa à vontade do Senhor. Essas são as mulheres que podem ensinar. Não é qualquer pessoa que está brincando aí de ser crente não, que vai sentar, vai... Não, irmãos, o templo do Senhor é santo, a casa de Deus é santo, a vida do servo tem que ser santo. Pastoras, líderes, missionárias, mulheres de Deus tem que ser santa para ensinar. Aleluia. E não permito que mulher ensine e nem exerça autoridade sobre o homem. Ele está dizendo, não permito que essas mulheres aí ensinem e exerçam autoridade sobre os homens, porque ela estava tirando a autoridade da liderança. Por isso ele está dizendo que elas não têm autoridade. Uma mulher que não é submissa, uma mulher que não respeita, que não honra seu marido, que não honra o seu pastor, que não honra a tua casa, que não tem temor de Deus, ela vai ensinar o quê? Assim como ele corta para o homem, ele está cortando para a mulher, vai ensinar o quê? Mulher que não lê Bíblia, mulher que não jejua, mulher que não ora, mulher que não tem vida de santidade. Uma mulher que não respeita a liderança, que tira a autoridade do marido, que tira a autoridade do pastor. Uma mulher que não sabe o que é honrar a sua casa, amar seus filhos. Vai ensinar o quê? E nem permito. Quem fala e nem permite é ele. Eu não permito, é isso que Paulo está dizendo. E não permito que mulher ensine. Ele está dizendo, eu não permito que essas mulheres ensinem. Aí aqui, algumas denominações pegam isso aqui e generaliza logo. Diz que Paulo não permite que mulher ensina. Aí diz que não pode ter isso, não pode ter aquilo. Eu vou pelo que o Senhor fala. Eu vou pelo que a palavra de Deus diz. Se o Senhor fala que é. Se a palavra está dizendo que é. Aí Paulo está dizendo, e não permito que ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Ele está dizendo o quê? A mulher não exerce autoridade sobre o homem, irmãos. Não existe a mulher mandar no homem. É por isso que eu vou falar algo aqui que muitos não vão gostar, mas eu tenho que falar. Tem pastora? Tem. Deus escolhe pastora. Mas essa pastora tem que ter um pastor do lado. Essa pastora tem que ter um pastor do lado. A mulher não pode liderar só sem o seu marido do lado, não. Se eu for uma pastora, como é que eu vou entrar num gabinete para ter um gabinete com um homem sozinho? Eu tenho que ter meu esposo do lado, para meu esposo estar ali tendo o gabinete com aquele homem. E eu tenho gabinete com as mulheres.
Você está entendendo, irmãos? É isso que nós não queremos hoje, viver essa verdade, viver essa vida de santidade. Eu não vou ficar presa dentro de um gabinete com um homem para ensinar ele, é o que tem que ensinar é outro homem para ele. É isso que nós precisamos entender. Mulher não tem autoridade sobre o homem, então tem pastora, porque mulher de pastor é pastora também. Mulher de pastora também, pastoria também. É uma serva do Senhor que Deus ungiu, separou para a obra. Mas é junto, é casal. Não existe esse negócio, entendeu? As coisas de Deus é com ordem e com decência. Amém? Deus abençoe. Então nós vamos ver. Aí ele vai falar: e nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio. Irmão, se você não aprende, se você ainda não aprendeu para falar, então fique em silêncio. Não fale aquilo que nós não sabemos. Ele está dizendo, fique em silêncio, vai sentar para aprender. Essas mulheres eram mulheres viúvas, elas mulheres solteiras, mulheres que não tinham marido, mulheres que dormiam com outros homens de dia e depois queriam ensinar na igreja. Mulheres que viviam uma vida promíscua, uma vida de luxúria, uma vida usando aquele dinheiro que tinha para poder diminuir as outras irmãs humildes da igreja, desfazendo das pessoas, para depois querer ensinar o que Paulo está dizendo, claro. Porque a palavra de Deus ela é reta, ela é certa. Porque Adão foi criado primeiro, ele vai falar, e depois Eva. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e caiu em transgressão e ainda levou o seu marido a pecar. Querendo ou não, irmãos, essa é uma realidade que nós não temos aonde fugir. Quem foi enganada foi Eva e ela permitiu enganar o marido. Então nós precisamos entender isso. Deus deu autoridade ao homem, deu a mulher também, deu, mas a autoridade está ao homem, é o homem que governa, é o homem que é a cabeça. Nós estamos como auxiliadora, nós estamos ali como conselheira. O homem, não existe um grande homem sem ter uma grande mulher, e não existe uma grande mulher sem ter um grande homem. Mas nós temos que estar na palavra. Então a submissão faz parte da nossa vida, a obediência faz parte da nossa vida. Amém? Não tem nada para ensinar quem não senta para aprender. É isso que Paulo está dizendo. Contudo, a mulher será restaurada dando a luz, desde que permaneçam na fé e no amor e na santidade com bom senso. Tem bom senso? Tem reverência? Tem temor no coração? Vive uma vida santa? Entendeu o propósito da tua chamada? Deixa Deus te usar na terra. Pregue. Pastoreie sim com o seu esposo do lado. Seja uma mulher santa, não tire a autoridade do seu marido na igreja. Não queira mandar mais que ele, porque o cabeça é o homem. A mulher, ela é submissa, ela é submissa no Senhor. Aprenda isso. É submissa no Senhor, não é debaixo dos pés, não, é no Senhor. Então não tire a autoridade do seu marido, não tira. Ajude ele a pastorear, pastoreie também, seja uma mulher santa, dê a mão, prossiga, a obra do Senhor é grande, a seara é grande e o Senhor conta com essas guerreiras. Então continue fazendo aquilo que Deus confiou com toda a santidade e reverência, amém? Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance. Se amanhã Deus permitir, nós voltamos no capítulo 3, para a glória de Deus. Peço que vocês orem por mim, estou retornando novamente para a cidade onde eu moro, em Guarapari. Estou aqui no estado da Bahia, estou indo para Guarapari novamente, que é Espírito Santo. Peço que você ore por mim, em nome de Jesus, né? Porque a obra não para, nós não paramos de marchar, o céu não para. Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance. Vamos orar no nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por a vida dessas mulheres guerreiras que o Senhor tem levantado, mulheres que têm se colocado na posição, mulheres que têm entendido a tua chamada, mulheres que têm vivido a tua palavra, mulheres que não fazem para se exibir, mulheres que não querem chamar mais a atenção do que o próprio Deus, mas Senhor entende o propósito da chamada, mulheres que pastoreiam, mulheres, Senhor, que são missionárias, mulheres que estão ali na obra ativa, líderes, mulheres que vieram, Pai, são chamadas para cuidar de outras mulheres, de outras vidas, mulheres que têm se dedicado à obra, têm vivido com reverência, com temor no coração. Abençoa a vida das tuas filhas, continua levantando mais mulheres para esta obra, mulheres santas, mulheres com verdade na boca, mulheres com obediência no coração, mulheres com submissão primeiramente a Deus e a sua liderança, a seu esposo, mulheres que são mulheres, ó Pai, de referência e de exemplo, e eu acredito porque conheço muitas delas, e acredito que o Senhor tem levantado mais e mais, por isso unja elas, encha elas de autoridade e de unção, e também abençoa a vida dos seus sacerdotes, dos seus líderes, abençoa, Senhor, esta nação brasileira, nos ajuda a continuar na tua presença, no poder do nome de Jesus, eu passo as tuas mãos, Senhor, crendo, e te peço, ser conosco, fortaleça a nossa família, no nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance e que esse dia seja um dia abençoado, um dia próspero, um dia de vitória e um dia de gratidão, amém. Seja grata ao Senhor pela sua vida, continue se inscrevendo no canal, me ajuda a divulgar o canal, amém. Se esse vídeo te edifica, passa para mais alguém, dá o like, amém, para que a plataforma entenda que o vídeo é bom, que o vídeo tem edificado vidas, e eu creio que o Senhor tem mais coisa a fazer nas nossas vidas, amém. Deus abençoe, no nome de Jesus. Se Deus nos permitir, voltaremos amanhã. Fica na paz do Eterno.